Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura para vocês desse comentário que acabou de sair pela editora Carisma. E eu não costumo falar o nome das editoras, mas como eu já fiz uma live e lá eu citei o nome da Carisma, então aqui nesse review não tem como não citar, né? E em 2022, a Carisma lançou 3 comentários. Primeiro anunciou, divulgou que traria a série do Novo Testamento, a série de exposições, né, do Novo Testamento do Grant R. Osborne, que é uma série de comentários expositivos. Não é uma série para eruditos. O Osborne ele não escreveu para eruditos. Ele escreveu para leigos, aqueles que têm dificuldade de entender o texto bíblico. Ponto final. Então, Osborne ele tem várias obras eruditas, vários comentários eruditos, acadêmicos, como eu tenho aqui o comentário exegético do Apocalipse. É outro nível, tem nem comparação, tá? Tem nem comparação. Esmiuça o grego, enfim. Nesse comentário, nesse caso aqui do Apocalipse, ele escreve de uma maneira mais facilitada para aqueles que não compreendem o texto bíblico, nesse caso o livro de Apocalipse. Tá? Mas voltando a 2022, a Carisma lançou 3 comentários, né? Lançou Hebreus, lançou Atos e lançou Romanos. Os 3 eu fiz o review aqui. Tá? O de Romanos está uma porcaria, um lixo. Né? Inclusive eu denunciei, falei com eles, com a Carisma, tá? E queimaram, esses comentários queimaram a Carisma. Queimaram, porque eu mostrei lá, eu fiz 3 vídeos, assista se você não assistiu. No terceiro vídeo sobre Romanos, eu mostro os erros. Gente, uma coisa absurda. Erros de português o tempo todo, gramática, erros de tradução, foi uma coisa horrível. Né? Não revisaram nada, parece que pegaram um Ctrl+C, Ctrl+V e colocaram no livro, uma porcaria. Tá? E eu paguei R$90 no comentário de Romanos. Tá? E muita gente reclamando também, porque você encontrar um erro ou outro, até que vai. Né? O certo não tem nenhum erro. Mas às vezes você encontra um erro de português, ali de uma palavra mal colocada, beleza. Mas toda a obra não dá. Aí 2 anos depois, agora em 2024, a Carisma lança mais 3 obras, 3 comentários, que é esse aqui de Apocalipse, o de Filipenses e o comentário de Lucas. Tá? O de Lucas eu já achei já alguns erros de português, palavras mal colocadas, tá? Mas no todo não afeta o entendimento do texto. Então vale a pena comprar, Elias? Vale a pena comprar. Todos são capa dura, tá? Capa dura. As folhas não são muito boas, até porque o preço aumentou bastante das folhas, viu, gente? Então as folhas são amareladas. Se você colocar no lugar onde não chega a luz do sol, vai mofar tudo. Então já fica aqui a dica para você, tá? E quem conhece as obras da Carisma, olha, gente, são obras maravilhosas, tá? Ela passou por vários problemas, eu falei isso lá na live que eu fiz, tá? Não vou repetir aqui, muitos problemas de calote em fornecedor, em calote, em tradutor, tá? Inclusive nessa obra aqui, ó, quem traduz é o Logos, o software, né? Software, o Logos, traduz, certo? Mas vale muito a pena comprar. Não tem os erros terríveis de português que o comentário de Romanos tem. E esse comentário do Apocalipse, ele tem aqui, ó, total, né? 415 páginas. 415 páginas. Tá vendo aqui? O Osborne, ele morreu em 2018. Tá? Ele morreu em 2018. Foi doutor em Novo Testamento, doutor em exegese e hermenêutica, doutor em
do texto, né, do Novo Testamento. Enfim, deu aula por muitos anos em Aberdeen, deu aula da Trinity, está aqui, ó, Trinity Evangelical Divinity School, que fica em Deerfield, Illinois, e em outras faculdades teológicas, né? A sua vida foi dedicada totalmente aos estudos, à palavra de Deus. Então aqui, ó, os comentários expositivos do Novo Testamento de Grant Osborne interpretam as escrituras verso por verso, construindo uma ponte entre os estudos avançados da academia e a igreja. Este conjunto de comentários foi pensado para pessoas que buscam uma explicação mais objetiva do texto, em seu contexto direto, evitando as intermináveis discussões exegéticas. Então aquilo é mais simples, tá? A simplificação excessiva ou a complexidade mais técnica. O respeitado estudioso bíblico Grant Osborne traz à tona as riquezas do Novo Testamento, tornando cada livro acessível aos pastores e leigos, em geral, que se dedicam ao estudo e ensino das Escrituras. E aqui você tem o sumário, como todos os comentários, né, tem. Você tem o prefácio da série. Eu não sei se o Osborne terminou essa série, porque ele morreu em 2018, né? Eu não sei se ele terminou essa série, não. Tá? Que ele começou aí a escrever, acho que 2015, 2014. Enfim. Tem que consultar para ver se ele terminou a série. Aí você tem a introdução ao livro do Apocalipse. Você tem um prólogo, que ele vai falar da obra da Trindade, que é o capítulo 1, verso de 1 a 11. E depois você tem aí a primeira visão, a glória e o poder de Cristo. Aí vem todos os capítulos, né? A mensagem às 7 igrejas. Aí vem a visão da sala do trono. Enfim, tá? Todo o sumário. E no final você tem a bibliografia, né? Na bibliografia, eu pensei que seria mais extensa, né? Você tem aqui, na bibliografia, os considerados, né, melhores comentários do Apocalipse do mundo, que infelizmente não foram traduzidos para o português e talvez nunca serão. Quem lê inglês pode comprar essas obras, como essa obra aqui, ó, do David Allen, tá? Que é espetacular, em 3 volumes. 3 volumes sobre o Apocalipse. Comentário exegético. Richard Bauckham também. O Chica Bill, que é um dos melhores do mundo, o comentário dele, lançado em 99. George Beasley Murray, Colin Hammer, William Hendrickson, Greg Coster, Greg Kinner. Olha só, Greg Kinner tem um comentário do Apocalipse, deveria traduzir, né? A Thomas Nelson aí, a CPAD, enfim, outra editora. George Led também. Isso aqui nós temos, né? O George Led, que é daquela série Cultura Bíblica, né? Mas é fraquinho, muito pequenininho o comentário. Esse aqui deve ser outro, do Led. O Ramsey Michaels. Leon Morris também tem. Olha que tanto de comentário, gente, que não foi traduzido ainda. O Robert Mons. Esse aqui nós temos, né? Que é o comentário exegético dele, que a Vida Nova trouxe. Tá? Stephen Smiley, Robert Thomas, Robert Wall e John Walvoord. John Walvoord é muito conhecido porque defendia, ele já morreu, né? A linha pré-tribulacionista, dispensacionalista. Então aqui vários comentários que o Osborne usou para escrever essa obra, inclusive o seu próprio comentário exegético do Apocalipse, né? Que eu vou fazer a comparação, mas não dá, né, gente, para comparar, porque o comentário exegético são mais de 1000 páginas, tá? E é muito mais robusto, não tem comparação. Enfim, mas eu irei fazer futuramente. Aqui você tem um glossário das palavras, tá? Um glossário, Scaton. Eu conheço essas palavras todinho aqui, mas tem gente que não conhece, né? Não tem familiaridade com teologia. Então aqui você tem algumas palavras: escatologia, quiasma, helenístico, inclusio. O que é isso? Lex talionis, parúzia,
Prolepsis, ou Prolepte, Septuaginta, Teofania, tá? Aí você vem aqui, o prefácio da série, né? E aqui, em todas as obras, os comentários, ele vai explicar, tá, sobre o uso desses comentários. Primeiro, você pode usar como leitura devocional das Escrituras. Você pode usar como para estudos bíblicos na igreja, estudos bíblicos em relação a um capítulo, ao versículo, e auxílios ao sermão. Nesse caso, sermões expositivos. No meu caso, eu gosto muito de sermões expositivos. Estou expondo aqui o livro do Apocalipse, e essa obra é mais uma obra que vai me ajudar, né, na interpretação dos textos ali do Apocalipse. Então, serve para devocional, para estudo bíblico e para sermões. Tá? Você tem a introdução ao livro do Apocalipse, que é mais autoria, data, que todos os comentários trabalham, né? Que tipo de livro é o apocalíptico? É o Apocalipse. Aqui ele vai falar um pouco sobre a literatura apocalíptica, o gênero literário apocalíptico. Inclusive, Grant R. Osborne tem aquela famosa obra, A Espiral Hermenêutica, que é uma das melhores obras sobre hermenêutica que nós temos em português, se não for a melhor. Espiral Hermenêutica dele, onde ele fala sobre gênero literário, né? E nesse gênero, ou nesses gêneros literários, poesia, evangelho, enfim, existem vários gêneros, né, literários. E o apocalíptico, oh meu Deus do céu, o apocaliptismo, tá? É um gênero literário. O apocalíptica, né? Apocalíptica é um gênero literário. E cada gênero literário tem a forma de ler, tá? Isso aqui é interessante. Isso que é perigoso você interpretar o livro do Apocalipse literalmente. Você vai ter problemas seríssimos. Ele fala aqui sobre as outras obras também, que trabalha o pensamento apocalíptico, né? A literatura apocalíptica. No Antigo Testamento você tem Daniel, né? Enfim, vamos correr aqui. Aqui ele vai falar sobre os métodos de interpretação. Aí você tem o método futurista, historicista, idealista, preterista, eclético, e por aí vai. O meu método para interpretar é eclético. Por quê? O eclético, ele trabalha com todas as linhas. Se você interpreta o Apocalipse com uma única linha, você vai cometer erros. Porque fala de passado, a linha preterista. Fala de história, a linha historicista. Fala do futuro, a linha futurista. Fala de símbolos, tá? A linha idealista ou simbólica. Então, você tem que trabalhar com todas as linhas, meu irmão, para você entender. Aqui ele vai te dar, aqui, ó, a linha historicista. Existem mais linhas, né, de interpretação. Essas são as principais, mas existem mais de 10 linhas de interpretação sobre o livro de Apocalipse. O autor, a data, como todos os comentários trabalham, né? O contexto histórico, ele vai defender que o livro foi escrito no período de Domiciano, que governou do ano 81 a 96. O uso do Antigo Testamento é um dos segredos para se entender o Apocalipse. Apocalipse cita o Antigo Testamento o tempo todo. Cita Gênesis, cita Êxodo. Por exemplo, as 7 trombetas. As 7 trombetas cita as 10 pragas o tempo todo. Né? Cita Isaías, Jeremias, Malaquias, Zacarias, tá? Cita Ezequiel, enfim, os Salmos também, e por aí vai. O uso do Antigo Testamento. Olha o que ele vai falar aqui, ó. O livro do Apocalipse utiliza o Antigo Testamento inteiro como seu playground. Ele tem quase tantas alusões ao Antigo Testamento quanto o resto do Novo Testamento inteiro. Então, o livro que mais cita o Antigo Testamento é o livro de Apocalipse. Tá? Em ordem de frequência, João usa em seu livro o material de Isaías, Daniel, Ezequiel, os Salmos e finalmente Gênesis, Deuteronômio, Jeremias, Joel, Zacarias, Êxodo também, né? Êxodo também. Surpreendentemente, existem apenas 2 citações literais.
Tá? Tá aqui, ó. Apocalipse 1:7 e o capítulo 2, versos 28 e 29. Mas existe algo entre 400 a 700 referências, dependendo se são consideradas como alusões ou ecos do Antigo Testamento. As alusões consistem em uma equivalência próxima aos textos do Antigo Testamento, e os ecos são caracterizados por paralelos aproximados. Os ecos são, portanto, muitas vezes questionáveis, por isso é difícil saber ao certo quantos são. A questão é que João não cita versos, mas em vez disso incorpora o conteúdo e o texto do Antigo Testamento em sua prosa contínua, concatenando alusões separadas de seu contexto original e utilizando-as de forma contemporânea para acrescentar riqueza à sua comunicação. Isso torna a tarefa interpretativa muito difícil. O grande debate sobre o uso do Antigo Testamento por João se volta para a questão da amplitude ou mesmo extensão de sua liberdade no uso dos textos. Aí ele vai explicando, tá? Ele vai explicando aqui. Depois você tem a estrutura do livro, tá? Que ele vai te dar aqui, ó, os capítulos, né? O prólogo, as 7 cartas e por aí vai. As divisões, que ele divide o livro, tá? Em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 subdivisões. Tem gente que divide 7, divide, enfim, depende do teólogo, né? O Osborne divide em 11, em 11 subdivisões. Aí ele vai aqui, ó, vai te dar o esboço, tá? E é o comentário expositivo, tá, gente? Lembrando. Depois ele vai te dar aqui a teologia do livro, que é a soberania de Deus, a impotência de Satanás. Lembrando que Satanás, em Apocalipse, ele não é poderoso, gente. Nunca Satanás é retratado como poderoso. Nem no Apocalipse, nem no Novo Testamento. O poder de Satanás, se é que eu posso usar essa expressão, está na sedução. Ele é sedutor. De enganar. É que nem ele fez com Eva no jardim do Éden. Ele fez o que com Eva? Seduziu, a enganou. Aí está o poder de Satanás. A sedução, o engano. Tá? Ele não é um Deus caído. Ele é um anjo caído. E aqui você vê no Apocalipse a impotência de Satanás. Porque em várias ocasiões em Apocalipse, você vai ler a seguinte expressão: e foi-lhe dado, foi-lhe concedido, foi dado à besta, foi dado ao dragão, que é o símbolo ali de Satanás, no Apocalipse. Então, ele o tempo todo é restringido pela soberania de Deus. Ele não é um ser autônomo. Tá? Então fala sobre a soberania de Deus, a impotência de Satanás, fala sobre Cristo, aqui ó, de Cristo, o Espírito Santo, a guerra cósmica, né, entre o bem e o mal, a martirologia, do doutrina do pecado, missão e evangelismo. Inclusive tem um livro muito bom do Tomé Fernandes. Muita gente não conhece esse livro, né? A Política do Cordeiro. E o Tomé Fernandes, ele é missionário e ele fala do Apocalipse como um livro missionário, né? O livro que você pode usar para fazer missões. Porque em Apocalipse, o desejo de Deus é realizado por meio da igreja. Como? Na pregação do evangelho, na propagação do evangelho, do evangelismo. A Política do Cordeiro, Tomé Fernandes, procura esse livro. Maravilhoso. Missão e evangelismo. A perseverança dos santos. Lembrando que o Grant R. Osborne, ele não é calvinista, tá, gente? Ele era arminiano. Então, para os arminianos aí de plantão. Para mim, é indiferente, né? Mas tem gente que gosta de saber. Então, ele era arminiano.
E por último, você tem a adoração. Você tem vários temas aí do livro. Que é o prólogo. Vamos pegar aqui, ó. Por exemplo, queridos, como ele trabalha os capítulos, né? Deixa eu pegar um capítulo especial aqui para vocês verem. Ai, meu Deus. Deixa eu pegar o capítulo 17. A grande prostituta na besta escarlate. Página 307. 307. Tá aqui, ó. 17 de 1 a 18. A grande prostituta aqui é Roma, tá? Do contexto histórico e cultural. Mas aponta para o sistema satânico, o sistema antideus, o sistema que trabalha contra Deus e sua igreja, enfim. Vamos lá. O tema do justo julgamento de Deus sobre as nações, mas tem sido apresentado com ênfase nos 3 ciclos de 7 julgamentos, sob selos, trombetas e taças. Eles avançaram em um padrão de intensificação progressiva de 1/4 do mundo, os selos, a 1/3, as trombetas, para afetar o mundo inteiro, as taças. Aqui esse julgamento é explicado com mais detalhes. A destruição do império do mal, implícita, especialmente das taças, é central para o recorte dos capítulos 17, verso 1, até o capítulo 19, versículo 5. João usa 2 metáforas para Roma. O império da besta, a grande prostituta, no capítulo 17, e Babilônia, a grande, no capítulo 18. Em ambos os capítulos, a narrativa procede das razões de sua destruição, enfatizando especialmente a exploração econômica das nações vizinhas como um fator importante em sua culpa. No entanto, ao mesmo tempo, existem algumas diferenças. O capítulo 17 tem um anjo mediador que explica o significado dos símbolos chaves do livro. E o capítulo 18 apresenta os lamentos fúnebres dos reis, mercadores e capitães dos mares. Em ambos, a depravação de Roma prevalece e sua culpa trouxe um castigo divino sobre sua cabeça. Aí vem, um anjo apresenta a grande prostituta, versos 1 e 2. Tá? Começa a exposição. Aqui, João descreve a grande prostituta, versos 3 a 6, parte A. É a exposição. É um comentário expositivo. Então, para você que prega expositivamente, assim como eu, é maravilhoso esses comentários. Cadê? Vai falar aqui. A frase: eu lhe mostrarei. Vem, vou te mostrar a grande prostituta que está sentada. Aí, que aparece aqui, né? A frase eu lhe mostrarei aparece frequentemente no capítulo 1, versículo 1, capítulo 4, versículo 1, versículo 21, 9, capítulo 21, versículo 9, versículo 10, capítulo 22, verso 6, verso 8, verso 10, e sempre se refere à revelação divina de realidades visionárias, muitas vezes por intermédio de intérpretes angélicos. Aqui é o julgamento da grande prostituta. Ela é grande porque ela simboliza o império da besta. A Escritura frequentemente usa a imagem de uma prostituta para descrever a imoralidade e idolatria do apóstata Israel e das nações. Oséias em quase todos os capítulos, Isaías... Cadê? A humanidade pecadora se faz prostituta, na medida em que não só comete um comportamento licencioso, mas também leva outros a fazê-lo. Houve muitas sugestões quanto à base para esta figura, como a líder do culto, Jezabel no capítulo 2, Cleópatra, ou a deusa romana, ou a deusa Roma. Embora esta última seja uma possibilidade, a imagem é muito geral para um indivíduo, e é claramente o Império Romano como um todo em toda a sua depravação sedutora. Então Roma aqui é mostrada como uma grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Águas em Apocalipse são nações. Qual era o império que dominava o mundo naquela época? Era Roma, tá? E seduzia todo mundo. Era Roma, tá?
Mas o texto não é só Roma ali. O texto aponta para uma realidade futura. Tá? Aponta para o passado, o presente e o futuro. Então, quem é essa prostituta? É o sistema maligno, é o sistema satânico, é o sistema que se opõe a Deus, é o sistema que batalha contra Deus, é o sistema que avança. Hoje você está vendo essa agenda satânica. Quando você vê o aborto sendo aprovado, quando você vê a legalização das drogas, quando você vê aí os avanços desse sistema na política, na cultura, na economia, tá? Na religião, isso é Babilônia. Isso é a grande prostituta. Isso aqui dá uma mensagem, meu irmão. Aí ele vai continuando falando. Ó. A prostituta é retratada sentada em muitas águas. Este trecho alude a Jeremias 51, verso 13, que descreve a Babilônia como vós que viveis por muitas águas, aludindo à localização da cidade antiga, no rio Eufrates, com uma série de canais e riachos de irrigação do rio. As muitas águas são definidas no capítulo 17, verso 15, como as muitas nações sob o controle da Babilônia. Nesse caso agora, aqui Roma, né? Sentar-se sobre uma nação é conquistá-la, controlá-la. Então, quando a prostituta, João vê a prostituta sentada sobre muitas águas, está falando da soberania dela, nesse caso de Roma, do domínio, do poder, da autoridade política e estatal sobre essas cidades. Né? E assim também o sistema mundano, o sistema maligno está dominando, reinando, campeando. Aí ele vai continuando falando, ó. Aqui é o versículo 1 que ele explica, aí vem o versículo 2 que ele vai explicar para você. Isso ele faz em todos os versículos e os capítulos, né? Explicando de maneira fácil. Então, se você tem dificuldade de entender, nesse caso o texto de Apocalipse, né? Principalmente os textos complexos, né? Ele vai falar das posições, você vai conseguir compreender, porque esse foi o objetivo do Osborne, escrever para aqueles que têm dificuldade de entender o texto bíblico. Então, para você também que já tem conhecimento teológico, conhecimento bíblico, tem bastante obras, né? Enfim, vale a pena comprar? Vale muito a pena. Por quê? Porque é o Grant Osborne. Simples, é o Grant Osborne. Pode comprar sem medo. Tá? Você viu até agora que não tem erros aqui, né? Pode ter outros capítulos, erros de português, enfim, de alguma tradução errada, mas eu não encontrei ainda aqui no Apocalipse. Eu encontrei erros lá em Lucas, poucos, mas encontrei. Tá? Não era para ter, né? Mas, enfim, se comparando com o comentário de Romanos, que é uma porcaria, que veio todo errado, esses são maravilhosos. Ó, João descreve a grande prostituta e vai vindo, vai citando. Aí ele vai explicando, citando o Antigo Testamento. Aí vem, um anjo interpreta a visão. A parte B, do versículo 6 até o verso 14. A confusão de João leva à explicação. Aí as subdivisões, né? Verso 6, parte B, e verso 7, a interpretação da besta. E aqui é muito complicado, porque nenhum erudito consegue interpretar isso aqui. Ele fala sobre o oitavo rei, fala de... São imperadores aqui que ele fala, né? Esse texto é muito complicado. Quando eu chegar na exposição do capítulo 17, tá? Eu vou ter que fazer umas 2 exposições aqui para explicar esse negócio aqui. Porque é muito difícil. Nenhum erudito até hoje conseguiu resolver isso aqui. E não vai resolver, né? Primeiro, a contagem dos imperadores. Quem foi o primeiro imperador? Foi Augusto César ou foi o imperador... ou foi o general Júlio César? E aí o bicho pega. Tá? E o Osborne, ele dá caminhos, né, para se interpretar. Ele não bate o martelo, porque nenhum estudioso bate o martelo, porque é um texto difícil mesmo. Dificílimo de interpretar aqui. Sobre esse oitavo rei, quem é, sobre o imperador que estava no poder, que nós sabemos que, segundo as fontes, e o contexto histórico, era Domiciano, né?
outros entendem que era Nero, enfim, o debate é grande. Ó, a interpretação das 7 cabeças, versos 9 a 11. Tá? São reis ou imperadores? Aí você tem aqui a lista que ele vai te dar, ó, dos imperadores. Tem o imperador Júlio César, Augusto, Tibério, Calígula, Cláudio, Nero, Galba, Otto e Vitélio. Esses 3 governaram num ano só, pouco tempo. E Vespasiano, que é uma lista, uma possível lista, mas não se sabe se essa lista está certa. Tá? Enfim, é muito difícil, um texto difícil. Ele vai te dar aqui, ó. Aí você também tem Tito, Domiciano, Nerva, Trajano e por aí vai. Depois vem a interpretação dos 10 chifres, que chifres na literatura apocalíptica é poder. E não só poder, né, mas envolve o poder político. E por aí vai. Então, gente, em todos os capítulos, ele trabalha de forma exaustiva, principalmente os capítulos mais polêmicos, como o 17 aqui, tá? Dividindo os textos, fazendo as subdivisões, é um comentário expositivo. Então, se vocês gostaram desse review, deixa aqui o seu like, deixa aqui os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito e acione o sininho para receberem todas as notificações, tá certo? Graça e paz mais uma vez, muito obrigado a todos, até as próximas indicações.